Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do Collab Estadão, nosso programa com os líderes de comunicação das principais empresas do país. Esse programa é multiplataforma, ele vai ao ar na Rádio Eldorado, às terças, às 9 horas da noite. Você acompanha a FM 107,3 e também nos canais de streaming da Rádio Eldorado. A gente publica também em vídeo no YouTube do Estadão. Você pode acompanhar todo o nosso histórico lá do Collab para assistir também. E também é um podcast, só procurar na sua plataforma favorita de streaming ou de agregador de podcast, você pode também acompanhar, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas ali para o Collab Estadão. Hoje a gente vai falar muito sobre estratégias de marketing, de comunicação associada a uma empresa que atua no ramo de investimentos, uma empresa que vem crescendo muito, absurdamente nos últimos anos no Brasil, com grande presença de mercado. Estou falando da XP. A gente vai conversar com o Lisandro Lopes, que é o CMO da XP. Ele passou por empresas antes da XP, né, pela McKinsey, também pela Red Ventures. É formado em negócio, gestão, marketing pela Faculdade Mackenzie. É pós-graduado na área de na Universidade de Barcelona, exatamente também nessa área de comunicação e marketing. Ele é o principal responsável pela estratégia de marketing de todas as marcas da XP, incluindo Rico e Clear. E está aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Tudo bem, Lissandro? Seja bem-vindo. Opa, tudo bom com você, Manuel? Obrigado pelo convite, tá? Tô lisonjeado de estar aqui hoje com você. E bom, ele me ensinou aqui a usar o Lissandro, porque ele é mezzo argentino e mezzo brasileiro, é isso, né, É isso mesmo, Lissandro? né? Então, pô, Você tem o nome do atacante argentino, não, né? um atacante do zagueiro, igualzinho. Ah, é verdade, tem um Tem zagueiro os dois, também, eu tem lembrei os só do dois. atacante, E é não, verdade. o atacante jogou no Inter, jogou no Isso, na Racing, tudo Atalanta, mais. exato, Exatamente, exato. exatamente. Mas não foi uma inspiração por causa de jogador de futebol, o seu nome. É. Não. Eu bato uma bola, tudo mais, mas não nesse nível, né, profissional. Não cheguei lá, não cheguei lá. Muito bom. Bom, primeiro a gente sempre começa aqui os nossos bate-papos do Colab pedindo um sobrevoo, né, sobre a Perfeito. empresa. Queria que você falasse um pouco em linhas gerais o que é a XP hoje, o tamanho dela e a atuação de mercado aí da Perfeito, XP, claro, claro. Alessandro. Então a XP, né, como você falou, né, é uma empresa do mercado financeiro, começou em 2001. Ela começou originalmente com quase que uma educadora de finanças, né, então com o Guilherme Benchimol, começou lá em Porto Alegre, ele sempre fala isso, numa sala de 25 metros quadrados, né, e evoluiu para ser de fato hoje, a gente fala que a gente é uma empresa de investimentos, mas hoje a gente cuida até mais coisas do que investimentos em si, tá. Esse é obviamente é o nosso core, né, temos 4 milhões de clientes, 4 milhões e meio de clientes, 1 trilhão sob custódia, né, chegamos agora, Bateu né, batemos recentemente, recentemente, né. imagina a Não, comemoração de um foi trilhão. foi suado, né, Ah. ficamos lá lutando ali contra a bolsa, ali a valorização, desvalorização para chegar, mas chegamos, né. E hoje, né, a gente não somente investimento, a gente entende que o nosso papel, ele é muito mais amplo, né, a gente começou de fato a introduzir há um par de anos atrás novos produtos, serviços financeiros, cartão de crédito, seguros, crédito e tudo mais. Então o que a gente aspira hoje em dia é de fato ser uma solução completa, né, para tudo que for financeiro para todos os nossos clientes. Então esse é um pouco do posicionamento, muito focado em assessoria, né, então a gente acabou de ganhar pelo 5º ano consecutivo, né, o prêmio de melhor assessoria, né, em investimentos, do Brasil, né, e também, então acho que isso, brincando aqui, que isso aqui é só o começo, tá, ainda tem Que muita coisa para legal, desenrolar. que legal. E como é que você chegou lá, Alessandro? Porque Boa. você trabalhava para a XP, né, até É eles te isso, chamarem, é é isso? isso, Identificaram um talento ali. isso. Hã, A história foi a seguinte, né, hã. como você comentou aí na introdução, eu trabalhava na McKinsey, eu fui consultor da McKinsey, né, por 8 anos, quase 7,5, 8 anos, né. Eu brinquei, antes do nosso papo aqui, que eu devo ser o CMO menos marqueteiro que sentou nessa cadeira aqui, e deve ser verdade. Então eu fui consultor da McKinsey por 8 anos, e aí num determinado momento da minha trajetória lá, eu decidi sair da McKinsey para colocar em prática muito do que a gente, recomendava para os nossos clientes, né. Eu lembro que eu tinha muito desse dilema, principalmente no final da minha carreira, que como consultor você visitava as empresas, "Ah, por que você não faz assim, faz assado", tudo mais, e a gente várias vezes, né, achava nossas ideias muito boas, tudo mais, mas não via aquilo ser implementado, né. E era aquele negócio que cada vez me mordia mais, falava assim: "Pô gente, mas se a gente acredita nisso aqui, por que a gente não faz? Por que a gente não compra empresa e faz?", né. E obviamente, pô, numa consultoria é o papel da consultoria, né, era um problema muito mais meu do que da consultoria. E aí, no fim da minha trajetória na McKinsey, eu comecei cada vez a sentir mais falta disso. E aí, um sócio da McKinsey, meu sócio na Red Ventures, a gente trouxe para o Brasil, tá, essa empresa americana chamada Red Ventures. O que que essa empresa fazia? Ela mudou um pouco o negócio, mas o que que ela fazia na época? Hum. Ela fazia contrato
de prestação de serviços de marketing digital 100% no risco, tá. Então você imagina que literalmente era isso, tá. A Como gente assim no risco? Não, era não, não, era 100% risco. parceria, se ganhar, ganhou, perdeu, perdeu, é Se eu isso? perdi então literalmente, eu Ah, como Red Ventures, aham, pagava o marketing digital, pagava Google, Facebook, aham. TikTok, o que eu fosse usar de plataforma, montava um time, então tudo a meu próprio custo, tá. E eu tinha um acordo, no caso com a XP, que se eu, putz, trouxesse os clientes e tudo mais, eu era remunerado por aquilo. Mas no limite, se eu gastasse R$ 10 milhões e não trouxesse nenhum cliente, eu perdia R$ 10 milhões, né. Então eu lembro que Nossa. a gente começou, né, eu saí da McKinsey em 2015 e a gente começou essa parceria Você já era um com a investidor de XP. alto risco. Total, totalmente, né. Mas é muito curioso, né, Hã, porque hã. era um modelo que tinha nos Estados Unidos, não existia no Brasil, ninguém mais executou no Brasil, tá, esse formato. Desse formato, na escala que a gente fez, ninguém, Entendi. né, foi somente a Red Ventures, né, acho que a gente não sabia o que estava fazendo, mas acabou dando sorte, acabou dando certo, Ah, e que sorte né. pegar a XP, pelo Não, perfil dela e quanto ela precisava crescer, né. e sabe por que foi a XP? Hã, A XP, até hoje, né, um dos investidores da XP é o GA, o General Atlantic, que é um fundo que aham. também investe lá fora na Red Ventures. Então, quando a gente montou a operação, né, trouxe dos Estados Unidos para o Brasil essa operação, né, ela falou: "Olha, vocês não sabem, mas vocês são primos, né, então, putz, eu invisto em vocês, se conheçam, Red Ventures, XP, se conheçam". E aí começou, né, eles até brincaram que esse encontro ia dar muito certo ou muito errado, né. E aí eu lembro, né, que no primeiro mês da parceria, em 2015, a gente abriu 100 contas no mês. 3 Uhum, por dia, basicamente, na média. uhum. 3 anos depois, as 100 tinham virado 100.000, 1000 vezes mais, né. Então, ali que começou um Caramba! pouco da história com a XP. Então, eu trabalhei com a XP por 4 anos como minha cliente, né, onde eu tinha esse contrato de prestação de serviço. Eu brinco, e é verdade, que deu tão certo que deu errado, tá. Como assim? Porque qual Hã, que é a história? hã, Eu te falei que era um contrato de hã, risco, aham. né. Ah, começou a ficar caro pra Óbvio, XP. porque risco alto, retorno alto, né. Eu Claro, não tomava muito risco para claro. cobrar pouco, não era assim que funcionava, né. Só Aham, que a gente acabou acertando demais, acabou fazendo, claro. pô, um bom trabalho demais e muito da XP, nosso, tudo mais. Aham. Então, deu tão certo ou errado, eu consegui virar uma linha de custo extremamente relevante pra XP, tá. Então no Uau. mês a mês, mês a mês, mês a mês. Eu lembro no primeiro mês, né, quando a gente fez a parceria, lembra que chegou uma nota do Google pra eu pagar desse tamanho, uma receitinha desse tamanho. Então, eles devem ter dado risada de mim e achado um burro. Falei: "Esse moleque é um idiota", aí meu sócio, tudo mais. Gastando toda a Gastando poupança exato, o dele. cara é um imbecil, né. 1 ano depois, eu era um filho da puta, um puta de um sacana, um bandido. Eu falei: "Como não é bandido? Eu te assinou esse contrato". "É, mas você sabia?" Eu falei: "Saber como é que ia saber que ia acontecer isso aqui?". Aham. Mas fato é que ficamos 4 anos operando nesse modelo. Dá modelo, pô, cara, a gente pegou de 15 a 19, né, a gente estava com a XP, que foi todo momento que, putz, o Itaú entrou como investidor, né, foi pré-IPO, o IPO foi no final de 19, começo de 20, a gente ficou até Uhum. o primeiro quarto de 2019. Então a gente pegou todo aquele crescimento exponencial, né, até que a brincadeira ficou muito cara, tá, aí a XP decidiu internalizar, internalizou a operação e eu Que continuei na legal. Red Ventures tocando minha vida, mas ficou, né, uma relação muito, digo, muito boa e muito positiva. Ela era dura. Lembra que eu sou argentino, a gente falou aqui no começo, então não era fácil, mas era muito bom e muito honesta, sempre fui muito honesta, Sim, né, sim. era argentino, jogava duro, mas jogava na bola, né. Mas a gente ficou muito amigos, e aí 2 anos depois, né, que a gente terminou a parceria, a XP me fez um convite para me juntar para tocar, né, tudo que era marketing. E lá na XP, esse ponto é interessante, o marketing lá ele é muito abrangente, né. Uhum. Você tem uma parte sim de construção de marca, que, pô, comigo, com a Carol ali, a diretora de branding e comunicação do time e tudo mais, né. Mas eu também tenho outras diretorias, então tudo que é aquisição de clientes. Então, putz, investir em Google, Facebook, TikTok, tudo mais para performance, mora comigo também, que era muito do que eu fazia na minha época de Uhum. Red Ventures, então esse Uhum. talvez era meu DNA, morava mais Entendi. ali, né. Toda a parte de uma área que chama de revenue, disparo de e-mails, notificações no app, campanhas de marketing, tudo mais, para já clientes, para base, principalmente no ecossistema digital, né, inclusive na integração com os assessores mora comigo também, né. Infomoney também tá na minha estrutura, XP Educação também tá na minha estrutura, então ele acaba sendo um marketing um pouco mais ampliado ali, com algumas vertentes diferentes, até o próprio cadastro agora que tá Emoção não comigo também. falta, né. Ah não, emoção não falta, trabalho não falta, né, mas é muito legal, porque você tem o ecossistema inteiro, então você consegue, né, Aham, pilotar um pouco o todo, né, que faz aham. diferença. Por falar em emoção, percebo que a XP agora, nesse ano, né, até pelo evento de vocês de setembro, está apostando muito na conexão com o esporte, até patrocínio COB, Fórmula 1.
e agora tem esse evento grande, né, e trazendo um nomaço, né, do histórico do futebol americano, que o brasileiro tem uma conexão até por É, causa da Gisele Bündchen. tem Eu essa. queria falar, eu queria que você falasse dessa estratégia da XP conectando com o esporte. Perfeito, perfeito. O que eu falo bastante, né? Ah, não falei o nome, é o Tom É Brady, o tá, Tom Brady, gente? exato, exatamente. O que a gente discute bastante lá, tá? Quando eu pego a XP, né, ela no mercado financeiro ela é bem posicionada. Sempre vamos procurar novas audiências, enfim, em novas praças, tudo mais. Isso vai ser sempre no nosso, vai estar sempre no nosso DNA, sempre vai estar buscando isso. Uhum. O que a gente discute muito lá é como é que eu transcendo uma relação transacional, como é que eu conecto de outras formas diferentes, né? Eu falo bastante disso aqui, né, com o time, né? Eu acho que hoje em dia você olha assim uma propaganda assim de qualquer instituição financeira, né? Inclusive muitas vezes até uma nossa mesmo. Você olha assim, tipo, se você tirar o logo e você ouvir, é tudo igual. Todo mundo tem um app maravilhoso, todo mundo tem produtos perfeitos para você, todo mundo está na palma da sua mão, é tudo igual. Ele é muito parecido. E, honestamente, eu acho que óbvio você tem que ter um app que funciona, você tem que ter produtos bons, né? Isso, Claro. isso, isso é o básico, né? Mas do ponto de vista de marketing, o que vai levar a gente para um próximo, né, para um próximo patamar, um próximo nível de relacionamento, é como é que eu crio uma relação, uma conexão que transcende, tá, essa parte transacional, tá, do aplicativo. Eu vou dar 2 exemplos super bestas e depois eu conecto com esportes, né. Quando a pessoa vai lá e compra um iPhone, a pessoa não compra um telefone. Uhum. Você compra um estilo de vida, você compra, sei lá, uma imagem, qualquer tipo. Sai um Apple Watch, você não sabe o que ele faz e você quer comprar um. Você não sabe o que ele faz. Tipo, é um relógio, você fala: "Pô, ah, não, mas putz", você nem sabe direito, óbvio, depois você vai lá pesquisa, você descobre, né. Outro exemplo, o Red Bull. A pessoa não compra um energético quando compra um Red Bull, ela compra alguma outra coisa. O meu sonho, tá, Você tá falando é de uma colocar conexão mais é pra colocar mais afetiva. afetiva, Uhum. né. E aí quando você fala assim: "Então legal, então temos essa ambição aqui de criar algo que transcenda o tradicional, algo mais afetivo", como você falou, Aham. né. A gente começa a pensar: "Putz, tem N territórios", né, você pode ir pra, putz, viagem, lazer, culinária, tudo mais. Por que que esportes foi o nosso primeiro, tá? Quando você pega o mercado financeiro e o DNA, né, e você olha assim, inclusive eu fui ver estatisticamente isso, você pega assim, buscas no Google e tudo mais, esportes é o mercado, né, a audiência vai, mais correlatas com finanças que É tem. É, mesmo? muito homem, competição, testosterona pra Entendi. caramba, tudo mais. Então, de fato, né, ele tem uma sobreposição grande, né, de pessoas, né, de CPFs, né. Então, naturalmente, já era algo que a gente falou: "Pô, faz sentido". Além disso, né, até por trabalhar no mercado financeiro, muito da nossa empresa, das nossas pessoas são apaixonadas por esporte. O Guilherme é apaixonado por esporte, o Mafra, nosso CEO, é apaixonado por esporte, eu sou apaixonado por esporte. Então, aquela conexão que a gente via, talvez, na estatística, comparando diferentes mercados, a gente viu ela refletida na nossa própria organização. E aí, consequentemente, no nosso próprio mercado. Então, esportes acabou sendo um ambiente que falou: putz, eu acho que esse aqui tem um DNA nosso e faz sentido. Que essa é uma coisa que a gente discute muito com o nosso papel como marketing, não é vender algo que não é verdade, pelo contrário. O que eu Uhum. tento fazer é assim, qual que é o DNA da XP? Né? Como é que eu transparecer para fora? Né? E isso é super genuíno, é super nosso. Então acabou casando super bem as duas coisas. Então Entendi. falou, putz, acho que aqui é uma veia que faz muito sentido. E hoje a gente está Fórmula 1, evento, corridas, tem o circuito Live Run, são mais de 20 corridas no ano, o COB, como você comentou, e a gente está agora negociando algumas outras coisas Que diferentes aqui, mais legal. o kitesurf no Nordeste. Então, esportes acabou sendo uma veia muito nossa, tinha muito a ver com o nosso DNA e que a gente acredita bastante. E o papel do evento? E como é que vai ser a edição Pô, desse legal, desse ano? né. Então a Expert, né, que vai ser no dia 1º e no dia 2 de setembro, né, vai ser a Expert já é o maior evento de investimentos do mundo, né. Ano passado tivemos 35 mil pessoas, esse ano a nossa meta aí pra gente vai chegar o objetivo é passar de 40 mil pessoas, Uau. tá. Vamos trazer, como você falou, né, o Tom Brady, pô, astro, pô, da NFL, o maior jogador da história da NFL. Vamos trazer também o Boris Johnson, tá, o ex-primeiro-ministro britânico, que acho que vai ser bem legal, acho que é um cara com muita história para contar, pô, o cara pegou, discutiu o Brexit, discutiu, Sim. pô, pandemia, pegou um Comprou monte de coisa, bastante briga. comprou bastante briga, né, então acho que acho que vai ter uma super legal, né, e o próprio Steve Wozniak, que é um dos founders da Oh, Apple também, acho que vai ser super legal, né. Então o que a gente vê, né, primeiro que a Expert, hoje em dia ela é um evento muito mais do mercado do que da XP, né, então a gente tem N assets, tem diferentes players do mercado, uhum. né, eu digo nem que são competidores, que em alguns momentos você compete, mas depois tem coisas que a gente até faz coisas mais, próximas e até em alguns momentos até em parceria, né. Então a gente entende a Expert como um grande evento do mercado, né, onde acontecem N conexões, né, e a gente obviamente
pauta muito no conteúdo, de levar conteúdo de primeira linha, trazer esse tipo de pessoas que tem muita coisa para falar e para agregar, mas também de garantir uma boa sinergia de relacionamento ali nesse ecossistema, tá? E a gente vê, né, qual que é um pouco do papel da Expert, é ajudar a gente um pouco a furar a bolha, né, do mercado financeiro, né, de investimentos. Investimentos muitas vezes é um negócio chato, Uhum. né, Que o exige dedicação, né? dedicar não, Aham. o Warren Buffett, acho que é dele essa frase, é muito interessante, que ele fala assim que investir, dinheiro, ou observar os seus investimentos é tão divertido quanto olhar a tinta secar. Ele fala: "Se você está se divertindo, tá errado". Ele fala: "Se você está se divertindo, tá errado", né, Maravilhoso. você não devia estar Não se é divertindo. Não aposta, é né? aposta, não é diversão, é consistência, é performance, é ir acompanhando, tudo Claro. mais. Então, qual que é um pouco do nosso objetivo com a Hector e mesmo com esportes, né, é pegar um tema que naturalmente ele é mais duro, ele é mais complexo e tudo mais, e deixar ele mais leve, deixar ele mais suave. Você pegar um Tom Brady e trazer o cara para falar assim: "Putz, legal, o Tom Brady, atleta, pô, Nesse tá sentido, o esporte é como metáfora para investimento é muito bom, né? super, Pensar em super. disciplina, uma série de Disciplina, questões. Aham. resiliência, até Resiliência, como exato. trabalho, Aham. a gente se vê muito na XP como empreendedores, né, e aí vai e bate um para um, assim, putz, é superação, é ups and downs, você tá em É cima, você tá isso. embaixo, você perde, você Saber ganha, perder. saber perder. Aham. E você pega agora um Tom Brady, né, um cara, pô, transicionando ali para uma carreira de empreendedor, fala: "Legal, também, e como é que é o Tom Brady, o empreendedor? O que que você faz nesse pós-carreira?". Pega o exemplo do Messi, que agora foi lá para o Inter Miami para virar sócio de um time, para depois assumir uma posição já de ser dono de um time. Verdade. E tem muitos atletas, né, muitos atletas que agora estão indo por esse caminho de começar a investir em esportes. Então o que a gente tenta fazer é pegar uma personalidade, um tema super, gostoso e descontraído, esportes, e como é que você começa a dar um viés, pô, mais financeiro, mais, de pensar no futuro, no médio e longo prazo. Então esse é um pouco o nosso trabalho, é como é que eu furo um pouco dessa bolha, né. Uhum. Então esse é um pouco, é aí que a gente tenta levar um pouco a Demais. dinâmica. Lissandro, eu queria te ouvir um pouco sobre o mercado brasileiro, potencial dele, conversão de investidores, a evolução. Como é que você pode dizer para a Perfeito, gente perfeito, perfeito, sobre né. isso? O mercado ele mudou, ele evoluiu bastante, Uhum. tá, nos últimos 6, 7 anos, acho que, pô, e a XP teve muito desse papel, né, que depois teve N outras, instituições financeiras também foram, né, trilharam esse caminho, né. Mas a verdade é que quando a gente olha, né, a oportunidade ainda ela é muito grande. Quando você olha o nível de concentração ainda é muito alto no Brasil. Quando você olha, assim, a quantidade de pessoas que ainda investem, são milhões de pessoas ainda investindo, né, numa poupança, né, que basicamente, putz, Retorno baixo, é né? retorno baixo, várias vezes, pô, nos anos passados ali, perdendo a inflação, né. Então quando você olha, eu penso até mesmo, na minha vida prévia, né, a XP, quando eu trabalhava na McKinsey, pô, eu trabalhava na McKinsey, eu era, analfabeto, né, Você não tinha a financeiramente. cultura de Não aham, tinha, não aham, tinha, trabalhava uhum. por empresa, pô, na McKinsey, empresa em teoria super, renomada, de gente inteligente, e as pessoas, eh, o dinheiro no Brasil é um negócio muito curioso, é um tabu, é um tabu. A pessoa hoje em dia fala de sexo, de religião, qualquer coisa, política, mas dinheiro as Você pessoas, tem toda a tem razão, casais que não falam, quanto toda um a ganha para o razão. outro, né, isso é muito maluco, porque com qualquer coisa, quanto menos você falar, né, mais pior é. Então o que a gente tenta fazer um pouco, né, quanto mais debate tiver. Tem uma culpa cristã também, não tem? Tem também. De não posso ganhar muito dinheiro, No limite tem até isso, no limite tem até isso também, né. alguma coisa tá errada É quando você isso, começa a ganhar dinheiro, é né? isso. Não, mas isso é verdade, né, você É. tem assim, pô, tem pessoas que falam: "Não, o cara ganhou dinheiro, o cara fez alguma sacanagem". Óbvio que tem sacanagem em alguns Aham, casos, né, claro. claro que tem, mas outros Mas casos tem um não. preconceito até Tem com um quem ganha preconceito, tem dinheiro, um né? preconceito, tem, de Aham, fato tem. aham, Então, quando você parte dessas coisas estruturais, entendi. você vê que apesar do mercado ter evoluído, ter mudado, putz, você ainda encontra muito disso, principalmente fora dos grandes eixos, que essa é outra coisa legal, né, a gente tem cada vez mais procurado levar a XP além de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Ah, Alegre, que era a nossa, né, nossa a nossa. estratégia de regionalização. Aham. Então, por exemplo, agora em agosto, agora talvez deve ser setembro, a gente vai inaugurar 5 espaços físicos em Curitiba, Fortaleza, Recife Legal. e tudo mais. Uhum. E a ideia é o quê? É de, né, descentralizar um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né, e começar de fato a levar a marca, a levar, puta, a nossa bandeira, a nossa discussão, né, para outras praças, né, que transcendem assim o clássico Rio-São Paulo. Uhum. E onde dá mais resultado? Buscar quem nunca investiu, como você falou que ainda é um analfabeto ainda no segmento, ou quem já investe e aí trazer para dentro da XP? Geralmente, tá?
tem um negócio que eu falo bastante, né, que é muito diferente, tá, você gravar um podcast, você depois operar um marketing digital, né. Eu fiz 6 anos, eu operei marketing digital no risco, né, então eu tinha que fazer, a conta tinha que Você é fechar, meio senão, fora da curva. né, então Certo? eu tinha que fazer a conta fechar, senão eu não tinha Sim, como pagar as sim, pessoas, claro. tá. Então eu sou um cara muito prático, até inclusive meus sócios na XP, eles brigam comigo, Hã. falam: "Cristiano, cadê aquele marketing romântico e tal?" Eu falo: "Pô, gente, vocês não quiseram outro? Vocês não queriam um marketing raiz aqui, um marketing, pô, que faz conta, né, um marketing analítico?" Não, mas falta, antes falta o romantismo e tudo mais. Então, tem uma história meio lúdica, você fala assim: "Não, é muito legal, porque, putz, o Emanuel estava na rua, aí eu expliquei pra ele, aí ele veio descendo aqui, eu falei" isso demora anos, Entendi, anos, entendi. tá. Então no fim do dia, óbvio, a gente tem estratégias de algumas verticais, mas de longo prazo, tudo mais, de começar a educar a pessoa, trazer pra cá, tudo mais. Mas a verdade, quando você pensa numa ótica de aquisição de clientes, de trazer novos clientes, é muito mais fácil você pegar alguém que está próximo daquele ecossistema e Entendi. você dar um trigger para esse cara vir, tá. Eu A Expert é um bom exemplo, né, a gente vê, né, ano contra ano, Uhum. putz, quem estava na Expert no ano passado vindo investindo esse ano, né, mas quando a gente olha, assim, no curto prazo, o volume já não é tão alto, então você vê que é um processo. Até porque, voltando na parte toda estrutural, no tabu, na discussão toda que tem dinheiro, não é que dá um clique e fala: "Putz, agora minha vida mudou, né, agora vou", é um processo, né. Então o que a gente tenta fazer, obviamente, é nutrir esse processo lá na ponta para ele começar a ser uma onda e vir, assim, no médio e longo prazo, mas minhas campanhas de Google, Facebook, Entendi. Instagram e tudo mais, elas são muito mais focadas num cara que já está mais avançado na jornada, porque é o que faz o CAC fechar. Uhum. E como é que você vê o papel dos influenciadores nesse segmento específico de finanças, que houve uma explosão e tem Com nomes certeza, muito com certeza. importantes e relevantes hoje no debate público. Com Como é que certeza, você vê? com certeza. Eu acho que esse papel é muito, muito importante, tá, porque eles de fato, eles furam a bolha, Uhum. né, então eles conseguem falar, eles tornam, né, o assunto mais leve, eles tornam o assunto mais dinâmico, né, então você pega tipo um Thiago Nigro da vida, Sim. né, uma Natália Arcuri, eles têm milhões e milhões de seguidores, né, então de fato, eles conseguem influenciar muita gente e introduzir um tema que é chato, né. O que eu acho que algumas, né, em algum momento as pessoas se perderam um pouco e acho que as empresas não nem tanto os influenciadores, é olhar eles como um canal de aquisição de clientes, tá. Que essa é uma coisa que a gente fez, até uma Ah. mudança que a gente fez há um ano atrás, que a gente tirou Quer dizer, é literalmente mais um serviço do que é uma mais é conversão. isso, Aham, pra mim é mais de, putz, como é que você influencia um pouco o todo, como é que você usa mais como uma alavanca de marketing e menos como uma aham. alavanca de aquisição, Entendi, né, entendi. de você falar assim: "Não, putz, mas espera aí, olha, eu paguei tanto por esse anúncio, trouxe tantos clientes, o CAC é tanto". Não, o que a gente fez agora inclusive, é alocar, né, estruturalmente a nossa unidade que cuida de influenciadores, dentro do time de marketing e não no time de aquisição. No passado era aquisição, porque a gente entendeu que o papel era muito mais amplo, assim como você tem uma estratégia de relações públicas, de branding, putz, uma estratégia de influenciadores que compõe aquele todo também, tá. Então a gente vê muito este papel aqui para essa turma aqui pensando como negócio, né. E acho que tem um papel muito legal que eles desempenham, social ali, de fato trazer o debate, diminuir o tabu e educar as pessoas, né. Acho que tem, obviamente, tem influenciadores e influenciadores, tem que tomar cuidado, mas acho que principalmente esses grandes nomes, assim, eles tendem a ser, acho que até pela relevância que eles têm, tendem a ser bastante responsáveis. Então acho que tem esse papel bem Uhum. bem relevante. Elisandro, como é que você encara e também pensa estratégias quando se fala em nova geração? A gente tem um pouco esse costume de idealizar muito as novas gerações, porque é cultural achar que os jovens vão sempre salvar Perfeito, a humanidade, e perfeito. acho que é bom que também a gente acha que eles possam salvar de fato a humanidade. Mas como é que isso entra para a XP? Olhar o perfil dessa nova geração e como já de berço eles podem ser futuros investidores, por Perfeito, exemplo. perfeito. Sabe que essa é uma das coisas que tira mais o sono, né, como CMO da XP, que é, eu como XP, tá, eu quero eu quero tornar minha marca desejável e atrativa para todos os públicos, Sim. né. E hoje, né, essa é uma discussão boa, a gente sempre brinca, que eu falo assim: "Não, minha marca não pode ser a marca do colete, patinete, Faria Lima", porque esse é um universo, né, e é legal, pô, tenho super orgulho, tudo Sim, mais, sou claro. inclusive, talvez se eu me desenhasse, talvez eu seja mais um Faria Limer do que qualquer outra coisa, tudo bem, apesar de estar de Aham, camiseta, eu sou mais, né, um aham. Faria Limer desleixado, né. Mas, putz, cada vez mais você tem, pô, um número de pessoas crescente, futuros consumidores, o futuro do país que talvez tenham perfis diferentes. Então é uma discussão que a gente tem muito ativa lá de como é que eu, sem perder meu DNA, sem perder quem eu sou, como é que eu estiro, como é que eu estico mais minha marca, né, e torno Uhum. ela mais, próxima desses outros grupos, né. E aí de novo,
esportes, começam talvez falar, putz, é um momento que o cara fala, pô, legal, né? Na Fórmula 1, pô, talvez o cara, putz, então, peraí, então não é tão Faria Lima, não é turma do coletinho só, né? Pô, o cara de puta, tem um evento de corrida, né? O cara tá Entendi. ali no kitesurf no Nordeste, né? O cara tá em outras conversas também. Então, esse para mim é um dos maiores desafios que a gente tem de como é que, sem perder o meu DNA, que me trouxe até aqui, que eu tenho, pô, muito orgulho da marca construída, né, e que eu herdei, não foi eu que construí, eu herdei, Uhum. né, e como é que a gente, pô, continua crescendo, continua sendo mais relevante para esse público, mas sem abrir mão de outros públicos também, tá? Então esse é um pouco do desafio, né, de como é que a gente faz um pouco disso, e é um debate grande que a gente tem ali internamente de como é que a gente vai mudando. Então, eh, ano passado trouxemos a Serena Williams para nossa Expo, o grande nome, né? Então cada vez mais tenta trazer mulheres, pessoas, trazer mais diversidade, para a gente cada vez mais conectar com outros públicos, porque eu acho que isso aí Ah, é isso de gênero importante. é interessante. Você falou que ainda é mais masculino o mercado? Super. Super. O mercado ele tem mudado, Aham. tá? Então você pega há uns 5, 6 anos atrás, era 70% homem, 30 mentira, era 78, 22. Hoje está no 70-30 mais ou menos, tá? Então as mulheres estão ganhando participação, ainda é o 70-30, tá? Mas você vê que, então, de fato, isso é muito curioso, voltamos no tabu, né? A gente vê exemplos de mulheres super bem-sucedidas, pô, super inteligentes, mais inteligentes do que a maioria dos homens que eu conheço. Chega na hora do investimento, ela pergunta pro marido. E você fala assim, pô, mas você, às vezes a mulher é dona da casa, é a provedora, e chega na hora do tema de investimento, não, pergunta pro marido o que tem que fazer, né? Uau. E é muito curioso, porque a mulher, ela, na média, ela é mais responsável, ela é mais Sim. pé no chão e tudo Inclusive com mais, especialmente com especialmente dinheiro. com dinheiro. E Aham. como a gente falou agora há pouco, né, investir dinheiro deveria ser tão divertido quanto, né, ver a tinta secar, como dizia o Warren Buffett. Putz, muitas vezes que você vê que na média as mulheres performam melhores investimentos que os homens. Porque elas são mais, né, putz, bem estruturadas, elas são mais calmas, elas são mais pé no chão, né? Então, na média, tende até a performar melhor. Você sabe que eu já, de berço sabendo disso, eu casei com uma economista, Aí, né. ó, então Eu já é um cara falei: "Eu esperto, não vou lidar com esse problema, que daí eu já é um tenho uma cara esperto. economista para resolver meus problemas". Sobre a campanha O Impossível é Só o Começo, queria que você falasse um pouco Pô, sobre legal, o legal. DNA O dessa DNA, campanha. Hã. legal. Essa campanha, ela reflete muito quem nós somos, Uhum. tá? Você pegar a trilha sonora, você pegar o vídeo, as imagens, né, dessa e no final do dia a frase própria que o impossível é só o começo, né. Quando você para pra pensar um pouco da onde a XP veio, de onde muito de nós viemos, era uma salinha de 25 metros quadrados desafiando os grandes bancos do Brasil, né, e chegamos até aqui, né. E é muito legal isso, quando você anda pela empresa, você fala com as pessoas incorporam isso, assim, de se sentir um pouco do Davi contra o Golias, né. Então um pouco essa campanha ela é muito sobre contar para as pessoas, né, quem é a XP e como eu falei para vocês, né, Uhum. a ideia do marketing é simplesmente transparecer o que a empresa é e não tentar envelopar de uma forma diferente, e a XP é exatamente isso, as pessoas pensam exatamente aquilo. Quando a gente fez um lançamento interno dessa campanha, quando as pessoas viram a campanha, você vê que as pessoas se arrepiam, porque a pessoa se enxerga, né. Cara, isso que você Então tá falando é muito rico, porque se não tiver conexão e identidade, tudo que vai para o ar é é fake. fake, Aham. é fake. A gente brinca, e é verdade isso, Manel, que a gente é uma empresa que a gente o meu marketing vai ser B2B2C. Eu diria, o primeiro cara que tem que ter orgulho da minha campanha é o meu time, Claro, né, que são claro. os meus assessores de investimentos que estão lá na ponta falando com os clientes, que o cara que tá ralando, é o cara que tá na rua, gastando sola de sapato, tudo mais. Então, obviamente, tem que conectar com o cliente, ele tem que se enxergar ali e tudo mais, mas tão importante quanto isso é de dentro para fora. Então essa campanha, ela é muito sobre a gente, né, do que a gente acredita. E quando a gente olha um pouco da história, a gente começou com uma empresa que dava curso de educação financeira, virou uma corretora, aí virou uma instituição financeira, lançou cartão, lançou crédito, e a gente vê muito do que isso, tipo, ainda vai muito longe. Por isso que a gente gosta de falar que o impossível é só começo, né. Uhum. Eu mesmo, né, eu fico pensando até um pouco na minha história, né. Eu tinha trabalhado na McKinsey e na Red Ventures, 2 empresas americanas. Eu escolhi para XP, empresa brasileira, tá, então o centro de poder aqui, né, então isso para mim era importante, tá onde toma a decisão final, né. Empresa de dono, tá, tem o Guilherme, os sócios lá, o Mafra, putz, eu, todo mundo, a gente se sente dono real, né, uma empresa ousada. Então, eu vim pra XP para o meu impossível, né. Eu tenho um negócio que eu falo sempre, parece besteira, mas não é, e é verdade. Eu gosto muito de contar histórias, deve ter Por percebido favor, já, né. gostamos. Então, eu vejo minha vida, tá, como um grande livro de história. E Uhum. aí eu fico pensando assim, quando eu tiver 80, 90 anos, quais são as histórias que eu vou querer contar? E o que eu faço hoje, ou o que eu deixo de fazer, são capítulos que eu tô escrevendo, né. Sim. E aí quando eu
né, a XP veio atrás de mim, me ofereceu para tocar o marketing e tudo mais, eu literalmente pensei: "Putz, acho que esse pode ser um capítulo legal da minha história", né, de muita maluquice, de fazer inventar moda, fazer um monte de coisa diferente, mas eu acho que quando eu tiver meus 80, 90 anos e tiver o capítulo, pô, CMO XP, eu acho que tem muita história legal para contar. Então, eu vi na XP essa história impossível que eu ia construir no meu livro. Então, Que essa campanha legal, fala muito sobre a gente, pô, do que legal. a gente acredita. E acho que é muito da alma do marketing, né, essa união do racional, da ciência, dos dados, do estudo de audiência e tudo mais, com essa parte ficcional, emotiva, É afetiva. isso. Não dá para separar os 2, Não, nem ser extremamente racional e também não deixar de não, apostar no eu que eu acho? Eu acho que no passado era muito emocional, sim, né. total. Aí a gente pivotou um pouco talvez para o racional, eu acho que a beleza, como tudo na vida, né, você tentar encontrar algum tipo É de isso. balanço, né. É. Que inclusive eu falo, né, eu comento muito sempre com a nova geração, tipo, né, pessoas mais novas, quando tô dando coach para uma pessoa ou outra, eu falo que o profissional do futuro é aquela pessoa que não sabe tecnologia, ela sabe tecnologia com negócio, ou ela sabe, né, ela sabe consegue juntar elementos, né, esse para mim é o grande segredo, você não ser muito especialista numa coisa, talvez você tem que saber de alguma coisa, mas como é que você consegue entender aquilo, né, a contexto de outra coisa, né, e você conseguir contrapor e criar uma coisa única, que é um pouco do que a gente tá falando agora, como é que você cria algo completamente, né, inspirador, aspiracional, tudo mais, mas metrificado, que gera resultado, que tem ROI e tudo mais. Então esse talvez é um pouco do que a gente tenta pelo menos encontrar aqui nessa discussão aqui nossa de marketing. Demais. Gente, Lissandro Lopes, CMO da XP, gentilmente veio aqui hoje bater esse papo com a gente aqui no Collab Estadão. Te agradeço demais, Lissandro, adorei o papo, foi muito bom. Pô, Falta uma carninha argentina agora. a gente faz aqui uma parrilla, faz um chimichurri e aqui faz um churrascão aqui. Eu gosto Ah, bastante. ele é vegano, não. O Não, argentino não, não não, não, pode não. ser vegano, né? Não, e carne crua, crua. Sabe que o meu irmão demorou uns 20 anos pra me Ah. gostar, pra me contar que ele comia carne bem passada. Ele tinha vergonha. Eu falei: "Cara, você ia ter vergonha mesmo de me contar um negócio desse". Eu imagino. Obrigado, viu, Lissandro? Obrigado a você, Manuel, super obrigado.